Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Hoje nós temos um convidado muito especial aqui com a gente, um cara que tem um conhecimento enorme, tanto na área de climatização como na área de refrigeração, e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do conteúdo que nós vamos apresentar para vocês. Eu quero apresentar para vocês o CEO do grupo Frigocenter, Cristiano Aires. Cristiano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olha, eu que agradeço, Américo, pelo convite. É uma honra estar aqui e poder bater mais um pouco um papo de refrigeração. Até ontem a gente fez uma live lá direto do nosso stand também. E é sempre um prazer estar aqui com você, poder bater um papo, falar com a audiência. Então, muito obrigado aí pelo convite. É isso aí. Vamos direto ao assunto. Bora. Só antes do assunto, rapidinho. Vamos lá. Trouxe uma lembrancinha aqui para você. Muito pra obrigado. Não esquecer da gente. Tá, olha lá. E agradecer aí o Frigocenter. Se vocês precisarem, marque esse nome, Frigocenter, uma empresa de muita responsabilidade, tá, pessoal? Muita responsabilidade. Eu conheço o Cristiano já há alguns anos e eu só posso dizer para vocês que eu assino embaixo os projetos que eles fazem, tá bom? Vamos lá. Cristiano, você viajou o ano passado, e parte desse ano foi para a Ásia e foi para a Europa e você viu muita novidade no mercado lá de refrigeração. O que nós podemos destacar de tendência da refrigeração para os próximos anos? Assim, falando de mundo de maneira geral, a Europa geralmente é o que está mais à frente. E depois os outros países vão pegando aquelas soluções e ajustando para a realidade, Hoje, na Europa, o CO2 transcrítico, quando a gente fala de refrigeração comercial, o CO2 transcrítico já está bem consagrado, já há alguns anos e continua sendo assim. Hoje você vê na Europa unidade condensadora de 5, 6 mil, que colocar unidade condensadora pequena, às vezes para tocar uma loja de conveniência de posto com CO2 transcrítico. Então isso foi uma coisa bastante consagrada, mas a Europa tem várias particularidades que não se enquadram às vezes aqui. O uso também de fluidos com baixo GWP é algo que está bem alto lá, porque o CO2 transcrítico, assim como aqui, na Europa também é uma coisa cara, obviamente. Então você vê bastante solução pequena, às vezes mais descentralizada, então usar unidade condensadora bastante sofisticada, inverter, só que com fluido A2L, ou seja, fluidos de ultra baixo GWP, que a gente fala abaixo de 150, que já é considerado o mais ecológico hoje que a gente tem disponível em termos de fluidos sintéticos. E a amônia, claro, em grandes capacidades, isso desde que a refrigeração existe não teve grandes diferenças, com exceção de que agora cada vez mais a gente fala de usar sistemas low charge para amônia, ou seja, o mínimo de amônia possível. Então você troca o condensador evaporativo, usa soluções como a gente tem, que é condensador de microcanal, adiabático ou puramente a ar, usa um trocador de placas para fazer a condensação, tudo isso para você ter o mínimo de carga possível e usa fluido secundário. E esse foi até um dos temas que a gente falou ontem na live, que a gente tem, por exemplo, no Brasil, aqui rodando, em algumas redes de supermercado, uma rede famosa, tem algumas lojas que a refrigeração comercial é feita com amônia. Isso o pessoal não sabe. Mas só que a gente está falando de 30 kg de amônia, uma carga muito baixa, é o que a gente chama de low charge. E aí usa tifoxite na baixa, que é um anticongelante, que é o acetato de potássio, e usa propileno glicol na média, que é o que a gente já faz. O propano também na Europa tem ali um bom mercado. Agora, em termos de Brasil, que eu acho que é o que é o mais importante para a gente já, por conta da emenda de Kigali, que é uma emenda ao protocolo de Montreal, já começou o plano de eliminação de HFCs, ou seja, 404, 410, 507, 134, R32, todos esses fluidos, eles já fazem parte da emenda de Kigali. E essa emenda, se eu não me engano, é 2040, a gente já vai ter uma boa diminuição e já vamos começar a ter aí restrições razoáveis. Pô, Cristiano, mas a gente está em 2025. Mas são 15 anos. Não é muito tempo. Você está fazendo um sistema hoje, você já vai ter um impacto. Então exige um pouco essa preocupação. E na parte de refrigeração, quem sempre puxa novas tecnologias no Brasil
acaba sendo muito setor de refrigeração comercial voltado para supermercados. Porque você tem grandes redes hoje no Brasil, que essas redes elas são internacionais, né? Elas estão presentes em vários países. Então, por mais que aqui no Brasil você possa usar um HFC, um 134, um 410, em outros países que elas operam não se pode usar. Como é uma empresa global, eles sempre decidem seguir uma diretriz mundial. Então, se usou muito, já se usa há muito tempo CO2 subcrítico na baixa, e se usava glicol na média usando 134. A gente usava ainda um HFC, mas com uma carga bastante reduzida. Agora, desde o começo desse ano, final do ano passado, o propano vem crescendo bem forte na refrigeração comercial. É óbvio que ainda é uma coisa nichada. Sei lá, a gente deve estar falando talvez de uma centena de lojas, nem sei se chega a isso. Mas é uma coisa, assim, uma tecnologia que já tracionou, sabe, a minha impressão. E eu acho que, talvez se a gente falar de Brasil, acho que a principal mudança, vocês vão ver na refrigeração comercial muito o uso de propano, que é um hidrocarboneto, né, um fluido natural. Tá. Acho que é um breve resumo, é isso. Beleza. Vamos fatiar. Compressores. A tendência da refrigeração doméstica e comercial leve já são os compressores com inversores. Qual é a tendência do mercado de refrigeração comercial em tipo de compressores? Cada vez mais, assim, os compressores... Você tem os semi-herméticos, né, a pistão, que isso aí já é uma tecnologia consagrada há muito tempo, que eles continuam muito presentes, são uma ótima solução, você tem bastante opção, você tem fabricantes nacionais, então isso daí é uma coisa bem consagrada. Mas sem dúvida os compressores herméticos, principalmente o scroll, quando a gente fala de capacidades pequenas até grandes, você tem o scroll é muito utilizado e muito utilizado também inverter, porque hoje você já tem uma gama muito grande de compressores scroll do tipo inverter, ou seja, são compressores otimizados para variação de velocidade, porque não basta só se colocar um inversor de frequência no compressor. Ele tem que mecanicamente ser otimizado para isso. Então, hoje a gente tem uma gama muito grande de compressores de imã permanente, que a gente consegue trabalhar de 1.000 a 7.000 RPM, com excelente COP, né? Em cargas intermediárias, a gente chega a ter um COP 15% superior no compressor desse. E você tem compressores grandes aí, que chegam em capacidades consideráveis já para você fazer uma câmara de médio porte. O rotativo tem crescido um pouco, você vê alguma coisa crescendo. Se os rotativos que eram compressores bem pequenos, eles estão começando a ganhar um pouquinho mais de tamanho, mas ainda tem poucos, né? Hoje, no propano, o que lidera ainda são os semi-herméticos, de longe. Mas por que isso? O scroll é uma boa solução também para propano, assim como o semi-hermético. Até diria que o scroll é uma solução até melhor, porque ele tem um melhor custo-benefício. É um compressor tão bom quanto, só que ele é mais barato. Só que o problema é que ainda compressores scrolls para propano, você tem pouquíssimos modelos. Então, sei lá, a gente pega uma Danfoss, tem 3 modelos, eu acho. Aí você pega uma Copland, tem 2 ou 3 modelos. Então, você ainda tem poucos tamanhos. Tá limitado ainda. Mas isso é uma questão de tempo, né? Provavelmente em poucos meses, um ano, você já vai começar a ter um leque grande, vai começar a ter esses compressores em estoque no Brasil. Já o semi-hermético, todos os semi-herméticos hoje, um exemplo a própria Bitzer, mas também outros fabricantes, tem toda a família de semi-hermético compatível com propano. Show. Agora vamos para o condensador. Condensador, a tendência do mercado mundial, qual vai ser? Você tem, assim, os dois eu vejo muito aplicado. Você tem o tubialeta. E aí, quando a gente fala tubaleta, hoje o que acontece muito, sempre a preocupação, seja qual for o fluido, ele pode ser um fluido natural como o propano, que aí você tem uma preocupação de ter pouco propano, porque ele é inflamável, ou uma amônia também, você quer ter pouca amônia, porque ela é tóxica. Mas isso também vale para os fluidos A2L, esses fluidos novos com base GWP, que eles são sintéticos, eles muitas vezes não são altamente inflamáveis, eles são levemente inflamáveis, não são tóxicos, mas ainda assim a gente quer um mínimo de carga possível, porque é muito caro. Então você sempre quer diminuir. Basicamente, qualquer sistema de refrigeração, a gente quer fazer ele com o mínimo de fluido refrigerante, sempre. E aí, o condensador é muito importante nisso. Cerca de... Olha, vou te falar, eu não tenho esse número de cabeça, mas olha, capaz de um sistema compacto, uns 40% da carga de gás está no condensador. Então, o condensador é muito relevante.
Então você tem muito tubo e aleta sendo usado no mundo inteiro, só que antes se usava tubos de meia, de 5/8 no condensador. Hoje, você quando vê, você vê muito usando tubos de 3/8, às vezes até menor. Por quê? Quanto menor o diâmetro do tubo, melhor é a troca térmica dele. Mas, por outro lado, mais caro é de construir. Porque o tubo e aleta é um processo ainda muito manual, né? Não sei se para quem já viu, você estampa as aletas, então você tem as máquinas que fazem a estampagem das aletas, aí você faz a bengala do tubo de cobre. Ainda é artesanal, né? Eu não diria artesanal, mas é um processo que envolve muita mão de obra. Mão de obra. Fábricas, no geral, você tem muita mão de obra, é montado manualmente, depois tem todo o trabalho de brasagem manual. Então, hoje, você tem muito mais tubo de 3/8. Então, sei lá, vamos supor, um condensador que antes usava 10 tubos, no 3/8, às vezes, vai usar 15. Não necessariamente, tá, pessoal? Eu não estou dizendo que a equação é diretamente essa, mas com certeza você vai ter mais tubos e você tem mais mão de obra. Então, é mais caro, mas hoje se usa muito. Acho que até em ar-condicionado, né? O pessoal tem usado muito baleta de 3/8. Sim. E o microcanal? O microcanal é tecnologia já consagrada no mundo inteiro. Então, você vê os dois muito fortemente. A gente na Frigocenter já usa microcanal em 100%. Hoje a gente está usando em 100% dos produtos microcanal. Mas a gente usa microcanal desde meados ali de 2013, a gente está falando de 12 anos. Então, a tecnologia consagrada, tem gente às vezes tem um pouco de preconceito. Como tudo, a questão é qualidade do material que você usa. Sim, exato. Qualidade da empresa que fabrica. Então, assim, você tendo um bom produto, não dá mais ou menos dor de cabeça do que um tubo e aleta, digamos assim. Então, acho que esses dois é o mais comum de se ver. Legal. Hoje nós não temos nenhum fabricante nacional de condensadores de alumínio ou já temos? Desculpa aí, pessoal, a garganta não tá fácil. A gente tem fabricantes, porque o que acontece? Não sei se chegou a ver, mas pessoal, vou fazer um breve merchan, mas vocês podem entrar no YouTube da Frigocenter. Você pode procurar Frigocenter BR, eu só por Frigocenter no YouTube. Acho que tem bastante conteúdo. E um deles, eu fiz um conteúdo numa fábrica de microcanal na China, que é um dos nossos fornecedores. E aí dá para o pessoal entender o que acontece. O tubo e aleta, como é um processo que envolve muito mais uma operação manual, você consegue, primeiro, ser muito mais flexível. Então, eu posso fabricar um condensador para o cliente mais alto, mais comprido. Tendo espaço lá, é tudo manual, então é mais fácil. O microcanal, ele já é um processo não necessariamente totalmente automatizado, mas uma boa parte é. E você tem os fornos, porque a brasagem do microcanal não é feita, na verdade, uma brasagem tradicional com maçarico. Ele é soldado em fornos. Então, o microcanal ele é todo montado, as peças, é tudo de alumínio, tanto os tubos, as cabeceiras, as aletas, todo ele é de alumínio. Aí é colocado como se fosse um fluxo, é passado um fluxo nele. Ele entra num processo, aí tem a limpeza, depois vem a brasagem, só que a brasagem é um forno, é uma brasagem contínua. Ele entra num forno, numa temperatura controlada, e o próprio alumínio ele derrete de forma controlada, se soldando. Isso é até uma vantagem, porque um tubo e aleta, o que você faz? Você faz a estampa da aleta, você vem com as bengalas de tubo, depois você tem uma máquina que vai fazer a expansão do tubo. Alguns casos é mecânico, em outros casos é hidrostático, né? Você põe uma pressão de água, o tubo ele expande e gruda na aleta. Mas mesmo assim, se você olhar no microscópio, você não tem uma perfeita aderência da aleta no tubo. Isso diminui a eficiência de troca térmica. No microcanal ele é todo soldado, então ele é muito mais eficiente em termos de troca térmica. Isso significa que numa mesma capacidade eu tenho um trocador menor. Sim. Então, por esse fato do forno e tudo mais, são processos muito automatizados e que envolvem muita produção. Não dá para você fazer uma fábrica de microcanal com diversos modelos e uma baixa produção. Você tem que ter uma fábrica, se você olhar o vídeo lá, é uma fábrica imensa. Então hoje vem praticamente tudo da China, mas eu sei que tem fabricantes de trocadores de microcanal e mini canal no Brasil, só que é muito voltado para a indústria automotiva. Entendi. Porque hoje você pegar evaporador de carro, condensador de carro, radiador de carro, é tudo... Hoje não, mais de décadas. Já é tudo microcanal.
E aí você tem esses fabricantes aqui, só que eles são voltados para fazer, porque, mais uma vez, eles têm uma produção específica. Pô, você pega um carro, eu faço o condensador para o Polo. Ele fabrica milhares de unidades iguais de uma vez, é tudo robotizado. Então hoje não tem, pelo menos eu desconheço qualquer fornecedor de condensador para refrigeração de trocadores de microcanal no Brasil. Legal. Tendências para a válvula de expansão. Américo, não vejo grandes tendências, é o que já é há muito tempo. Válvula eletrônica é muito forte, já é... Cada vez mais vem algo sendo mais barato, vem barateando mais. Como você tem cada vez mais controle também já incorporado nos equipamentos, torna mais barato. Por quê? O grande lance, quando a gente fala de uma câmara fria, eu vou usar uma válvula termostática ou uma válvula eletrônica. A válvula eletrônica em si hoje, muitas vezes, dependendo do tamanho, principalmente se a gente falar de câmaras médias para cima, a válvula eletrônica é muito mais barata que uma termostática. Se a gente pegar uma família T5, T12 da Danfoss, são válvulas bem caras. Né? Bem caras não, tem um investimento alto. A eletrônica é mais barato para a mesma capacidade. Só que o que torna ela caro? A eletrônica embarcada. Porque você precisa da válvula, a bobina, que normalmente acompanha a válvula e o cabo, mas só que você precisa de transtorno de pressão, de um driver que vai pilotar essa válvula. E esses dois caras são muitas vezes mais caros que a própria válvula. Só tomar uma água aqui rapidinho. Bom, aproveitando a deixa aqui, hoje nós estamos entrevistando o CEO da Frigocenter, Cristiano Aires. Né? Então, depois, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da empresa, entre no YouTube, tá? Ou no próprio Instagram da Frigocenter. Lá vocês vão conhecer o tamanho da empresa, o que eles fazem, né? E aproveitando também, vocês também trabalham com treinamentos, né? Sim. Depois nós vamos falar sobre isso aí, beleza? Então, falamos agora sobre válvulas, a tendência das válvulas, né? Vamos lá. Exato. Então, aí o que acontece? Hoje a válvula eletrônica em si, ela tem um preço bom. O que às vezes encarece é o driver. Só que hoje os controles já de câmara, dos próprios equipamentos, como já estão muito mais sofisticados, você já hoje, muitas vezes, um exemplo, a gente tem uma linha de unidade condensadora que é a SCAD, que o próprio PLC da unidade condensadora, que já é estándar dela, já controla as funções do evaporador. Inclusive, eu já tenho saída para 2 válvulas de expansão eletrônicas no próprio equipamento. Então, se eu vou montar uma câmara fria com a SCAD, com a nossa linha de unidade condensadora, é muito mais barato, às vezes, eu usar válvula eletrônica. Porque eu não preciso de nada. Eu já tenho o drive incorporado lá. Eu já tenho o transdutor de pressão incorporado no equipamento. Então, para eu controlar a válvula, eu só preciso da válvula. Ou seja, sai mais barato usar a válvula eletrônica. Por isso que ela cresceu muito, porque barateou. Mas a termostática também é uma ótima solução. Eu não vejo problema nenhum. Muitas vezes eu até falo que certas aplicações ela vai até melhor. Não melhor em termos de performance, mas na refrigeração sempre tem que ter um equilíbrio entre simplicidade e sofisticação, eu digo. A gente tem que estar no meio, porque quanto mais sofisticação, mais eficiência, melhor é. Mas ao mesmo tempo a gente tem uma dificuldade de mão de obra. Então, muitas vezes você usar um sistema, uma válvula termostática, você exige muito menos mão de obra do que uma eletrônica. Então, eu acho que isso tá como já é há muito tempo. A eletrônica é bem forte, tem muitas aplicações, principalmente quando a gente fala de sistemas médios para cima. Geralmente a eletrônica sai mais barato, mas a termostática tá aí firme e forte. E hoje você já vê, você vê pouco, mas hoje assim, você já tem termostática para CO2, você já tem válvula termostática para propano. Então, isso não vai sair, não vai deixar de ser usado, acho que nunca. Legal. Vamos para o evaporador. Bora. Quais são as tendências? O evaporador, esse é acho que o que menos teve mudança, assim. O tubo e a aleta continua aí e não deve mudar. Porque no caso do evaporador, você tem a questão do espaçamento de aletas. E aí o que acontece? Se eu usar um microcanal para evaporador, ele só funciona bem em temperaturas positivas. Porque, vamos supor, se eu fosse fazer uma câmara de resfriados, que eu estou com o meu evaporador a -5, -10, eu vou criar gelo no evaporador. Sim. Só que o espaçamento do microcanal é muito pequeno. Então ele vai bloquear muito rápido e vai parar de funcionar. Então tem que ter muito degelo. Então ele não é eficiente para isso. Já no ar-condicionado do carro, se usa microcanal. Para quem não sabe, o evaporador do ar-condicionado de carro, cara, eu não sei de quanto tem para cá, mas eu diria que provavelmente mais de 10 anos isso. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos, né?
Se tem um carro com 10 anos ou até um pouco mais, já é microcanal. Só que o carro você está evaporando em temperatura positiva. Então não é um problema. Agora, quando a gente fala do frio alimentar, a gente está quase sempre falando de temperaturas abaixo de zero. Sim. E aí o tubialeta é muito bom. Por exemplo, a gente tem aplicações industriais em túnel de congelamento que a gente usa a aleta de 1 polegada de espaçamento. Então isso no microcanal seria impossível. Então o evaporador foi o que menos mexeu. Porém, tem um ponto muito relevante que eu ainda vejo muito pouco ser aplicado no Brasil, que é utilizar ventiladores variáveis no evaporador. A minha próxima pergunta ia ser sobre isso daí, Exato. ventiladores variáveis. Porque a construção física é tubo e aleta e acabou, não teve alteração. Agora, você hoje tem ventiladores eletrônicos cada vez mais acessíveis. Então, mesmo o micromotor hoje, a gente sabe, por exemplo, a Zilabeg, que é um fornecedor nosso, eles têm um micromotor de 3 velocidades. Ele é um micromotor EC, eletrônico, com 3 velocidades. Então, você poderia até numa câmara pequena estar modulando a velocidade. E a gente fala, pô, mesmo numa câmara de 2x2, você vai pagar R$200 a mais um micromotor desse. Isso você vai em uma semana de energia, você já pagou isso. É ridiculamente rápido o retorno do investimento. O problema é que ainda hoje o pessoal fala, não, essas tecnologias, inversor de frequência, válvula eletrônica, ventilador, isso aí é para câmara industrial. Gente, numa câmara de um pequeno comércio, uma câmara de 2x2 de congelados, se você usar uma unidade inverter, como a nossa SCAD, mas também podem ser outras, válvula eletrônica, ventilador eletrônico no evaporador, o que há de top hoje, provavelmente menos de 1 ano, você vai pagar isso, essa economia de energia, porque gasta-se muita energia. Para quem tem um comércio, tem uma câmara fria, por menor que seja, ele sabe como pesa a energia. Então, qualquer coisa voltada para eficiência faz total diferença. Só que ainda isso é uma... O Brasil é um dos poucos lugares que se vende, por exemplo, unidade condensadora pé de boi, que não tem nem painel elétrico. Você vai ver na Europa, todas as unidades é padrão, ela ser toda carenada, sem inverter, tem um CLP para monitorar as condições dela. Acumulador de sucção, separador de bem completa, né? Isso não é um opcional. Aqui no Brasil, daqui a pouco, o compressor é opcional. Os caras vendem pelado. Eu já passei hoje numa empresa que eu vi só a base com o condensador montado para você montar o seu equipamento, né? Colocar o teu compressor, o teu separador de líquido, calcular. Então essa é a tendência, né? Eu estou vendo que o mercado está caminhando para isso daí. Deixa eu fazer uma pergunta para ti. Qual que é a importância de nós variarmos a velocidade do motor do evaporador? O que acontece? A carga térmica da câmara ela é muito variável. Você pega uma câmara de comércio, ela tem muita abertura de porta. A carga térmica dela, mais de 50% da carga térmica dela é o que a gente chama de infiltração pelas portas. Quando você abre a porta, você tira ar frio e entra ar quente, por diferença de densidade. E um comércio abre e fecha muito a porta. Quando fechou o comércio, você diminui mais de 50% da carga térmica, porque parou de entrar e sair produto, parou de entrar e sair ar, você não tem carregamento. Então, sei lá, sua carga térmica, que era, vamos por 5.000 kcal, cai para 1.000 kcal. E aí é muito importante que o sistema inteiro tenha modulação, não só o evaporador. Então, o que você vai fazer? Exatamente. O ventilador, eu não preciso mais trabalhar nessa rotação, ele vai desacelerar. O meu compressor, eu não preciso mais estar aqui no pau, ele vai desacelerar. Consequentemente, o meu condensador vai falar, eu não estou mais rejeitando tanto calor, eu posso também desacelerar. Minha válvula de expansão vai começar a fechar. É o equilíbrio de todo o sistema. É o que eu falo, hoje você tem um aparelho de ar cruzado de 9.000 BTUs, que toda a tecnologia empregada. É uma geladeira. Isso é estándar já. Você tem ventilador variável no evaporador, no condensador, compressor, válvula eletrônica. E a gente ainda numa câmara fria de 2x2 que gasta muito mais energia por hora e ainda fica 24 horas, 365 dias por ano ligado, e a gente ainda vê no mercado comprar unidade condensadora pé de boi. Então, se você está aí assistindo, você é instalador, não faça isso. Você consegue justificar, conversa com a gente. É muito fácil botar na ponta do lápis isso e ver que todo esse investimento numa câmara, em menos de 1 ano o cliente pagou só com economia de energia, sem falar de manutenção. É isso aí. Pessoal, nós falamos com o Cristiano Aires, CEO da Frigocenter.
Cristiano, muito obrigado por nosso bate-papo rápido aqui, né? Mas vamos combinar que nós vamos marcar um outro, Com né? certeza. Um outro no canal da Frigo Center. Nós vamos avisar com antecedência a todos, para que vocês também conheçam, né? Um pouco mais sobre a Frigo Center, né? Sobre as tendências de mercado. Então fica meu compromisso com você aí. Meu muito obrigado por ter participado com a gente aqui. Eu que agradeço, Américo, agradeço o pessoal da Pesca aí para dispor da estrutura pra gente, ficou muito top, pessoal que tá de parabéns. E, cara, tá o convite aí pro Frigotalk, é só você falar quando você estiver em São Paulo, a gente já falou sobre isso algumas vezes. A gente vai gravar um Frigotalk com você de lá. E agradecer muito ao pessoal aí que assistiu a gente, a Termocurso, ao Américo, foi um prazer, valeu. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Logo, logo teremos uma nova live aqui, agora com o Daniel Bessa, com o seu convidado. Fique atentos aí, que daqui a pouquinho ele está aqui no meu lugar. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Até lá.